Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira, dia 6 de outubro, está no ar. Chega junto com a gente, participe, seja bem-vindo ao seu canal de informações nesta manhã. Deixa eu dar um bom dia aqui ao Haroldo. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira a todos. Olha, a gente já começa a notícia de frente indo direto conversar com o repórter Bruno Pinheiro, porque tem informação quente, informação de última hora aqui no A Notícia de Frente, operação da Polícia Federal, que foi deflagrada agora de manhã em Cuiabá, e a operação foi denominada Conexão Pantaneira. É isso, Bruno? Do que se trata essa operação? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia. Logo nas primeiras horas desta madrugada, a nossa equipe na rua acompanhou a saída da Polícia Federal, sede na região ali do CPA. A polícia veio a caminho do bairro Dom Aquino e chegou neste condomínio. A gente observa ao vivo neste momento, nesta janela, nas imagens de Valdeir de Moraes, uma senhora, ao lado dela um homem também que já está sobre a custódia da Polícia Federal lá dentro. No terceiro andar deste apartamento, com exclusividade, as imagens, uma operação que foi desencadeada em Campinas, interior de São Paulo, região, e com 2 alvos aqui em Cuiabá. A Conexão Pantaneira são 2 alvos, são 2 condomínios aqui em Cuiabá. Esse é o 02. O 01, como é chamado, é um outro ponto na região do centro de Cuiabá. Mais uma vez aqui à direita, já outros homens da Polícia Federal estão realizando uma varredura no veículo do morador deste condomínio. Não se sabe o que realmente estava articulando, que nós conseguimos levantar, que é uma quadrilha que revende entorpecentes, que movimentou muito dinheiro e que agora a Polícia Federal conseguiu chegar. Nessas imagens resgatadas, olha só, era logo durante a madrugada. Nossa equipe acompanhava a saída, a avenida do CPA, a organização, os homens da Polícia Federal. Olha só, essa imagem, a inteligência acompanhando os primeiros momentos e aí chegaram até este ponto. Então, só para a gente atualizar, são 2 pessoas que serão levadas até a sede da Polícia Federal. Agora está acontecendo o quê? Aquele interrogatório, né? Um levantamento, se existe arma de fogo, se existe algo ilícito dentro do apartamento, mas observando aqui a experiência que a gente tem sobre a cobertura no jornalismo de operações, esse apartamento é daquela espécie. Aluga o apartamento, lá dentro não tem muita coisa, não tem muitos móveis, é uma casa que está vazia, ou seja, eles moram ali, eles ficam ali dentro, mas só articulando via rede social, internet, aplicativos de mensagens, tudo isso ganhando dinheiro, revendendo. Olha só, tem um agente da Polícia Federal ali, ou seja, movimentação, e as pessoas vão acordando com essa movimentação. Houve ainda uma resistência. Quando os agentes chegaram aqui, os vigilantes não sabiam do que estava acontecendo e quase que impediram a chegada da Polícia Federal. E aí acabou falando que é o seguinte, ó, ou libera o acesso, ou se alguém sair escondido ou fugir da nossa equipe, a situação ficará complicada. Ou seja, liberar o acesso, não houve impedimento e agora vamos aguardar a saída. Eu volto já já com mais informações desta operação Conexão Pantaneira, a Polícia Federal em 2 condomínios aqui da capital, e mais informações ao longo desta terça-feira com exclusividade. Equipe de Valdeir de Moraes, Jean Carlos, direto do bairro Dom Aquino, neste condomínio, com a imagem ao vivo na janela da informação. Nayara. Certo, Bruno, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco, então, a gente volta com o Bruno Pinheiro, né? Ele está aí apurando, vai ficar de plantão, como disse, não vai deixar escapar, né, o Haroldo? Exatamente. E a qualquer informação, nova informação, ele volta ao vivo com a gente. Parabenizar aí o Valdeir Moraes, a equipe toda, imagens exclusivas no início dessa manhã, desta operação, aí ó, bem no início. É o feeling do jornalismo, né? Eles perceberam que tinha uma movimentação diferenciada nas ruas, foram atrás da Polícia Federal e chegaram no ponto da operação, que foi esse apartamento aí que o Bruno mostrou pra gente. Aí a polícia com carro descaracterizado e com carro oficial também, indo até este apartamento para cumprir a chamada Operação Conexão Pantaneira. Daqui a pouco, então, o Bruno traz mais informações da operação pra gente. Estamos aqui, gente, é isso que é jornalismo, jornalismo em tempo real, feito para você. Nenhuma informação passa batida. E hoje a gente vai dar continuidade
as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá e a gente vai receber aqui, no último momento, né, da Notícia de Frente, no último bloco, o prefeito Emanuel Pinheiro, que tenta a reeleição pelo MDB. Então fica ligadinho, tá? Haroldo, vamos seguir então aqui com a Notícia de Frente, com as informações. Daqui a qualquer momento, tá, gente? O Bruno Pinheiro pode voltar Bruno, com a gente. Essa nossa equipe de plantão, o Bruno, no rastro da notícia, eu acho que cabe muito bem essa chamada para ele, né? Não só ele, como o Giovanni Júnior, enfim, essas imagens que vocês acompanharam aí são imagens exclusivas da TV Vila Real, né? Numa operação que aconteceu praticamente de madrugada, né? As articulações todas da Polícia Federal, tentando adentrar um condomínio, quase foi impedida, quer dizer, queriam impedir, mas claro que não vão impedir a Polícia Federal de agir, né? De atuar do jeito que deve atuar, até porque é polícia. E desmantelando, de certa forma, um ponto aí de provavelmente inteligência e de distribuição de entorpecentes. Claro que ao longo do dia nós teremos mais informações, você vai acompanhar na programação da TV. Falando em polícia e em justiça, o ex-deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva, agora passa a cumprir regime semiaberto monitorado por tornozeleira eletrônica. Quem traz informações para a gente é o Luiz Vieira. O ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Geraldo Riva, que é delator premiado, começou nesta segunda-feira o cumprimento da pena de 3 anos e meio em regime domiciliar diferenciado com uso de tornozeleira eletrônica. A instalação do equipamento aconteceu nesta segunda-feira. O juiz Geraldo Fidelis, da Vara de Execução Penal, é quem cuida do caso, e o desembargador Marcos Machado, do órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi quem determinou o início do cumprimento da pena. Na colaboração premiada com o Ministério Público, Riva narra crimes cometidos em um período de 20 anos, entre 1995 e 2015, quando deputados estaduais recebiam valores mensais de propina para votar conforme os interesses do chefe do Poder Executivo. Segundo Riva, os desvios chegaram a 175 milhões de reais, montante embolsado por 38 deputados estaduais, entre eles, segundo Riva, o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, na época em que era deputado estadual. A data fixada para o início do cumprimento da pena foi o dia 5 de outubro, essa segunda-feira, depois do cumprimento de rotinas processuais, como a homologação dos pedidos de desistência, a certificação do trânsito em julgado e o encaminhamento de certidões que possibilitem a expedição da carta de guia pelo juízo da 2ª Vara Criminal da capital. Na mesma decisão que determinou o cumprimento da pena domiciliar, o desembargador também estipulou o levantamento do sigilo dos anexos da delação que já tenham gerado ações penais ou civis públicas. A restrição, porém, está mantida em relação aos anexos ainda não vinculados a inquéritos ou processos. Para a defesa de Riva, a definição do prazo para execução da sentença mostra que o ex-deputado tem seguido as cláusulas do acordo homologado, que prevê ainda a devolução de 92 milhões de reais aos cofres públicos. Riva compareceu aqui ao Fórum da Capital na tarde desta segunda-feira para a colocação do dispositivo da tornozeleira eletrônica e entrou por um acesso restrito, não entrou aqui pela entrada principal do Fórum de Cuiabá. O procedimento durou aproximadamente 1 hora e ele já foi para casa, onde dá início ao cumprimento da pena de 3 anos e meio. Com imagens de Aguinaldo Gomes e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz. Aí eu falei, né, agora vamos falar de continuar falando de polícia e justiça, mas em relação à pena dada ao ex-presidente José Riva, a população tem outro sentimento, né, Haroldo, de injustiça. Isso infelizmente, ainda é muito comum em nosso país, né? Porque impera, sobretudo, a impunidade. Porque você vê, desde a pessoa mais simples, a pessoa mais culta, né? O sentido de justiça é muito presente no ser humano. Ele sabe exatamente o que é que você deve fazer certo ou fazer de errado. E à medida que você vive em sociedade, à medida que quando você comete um crime, comete um erro, a punição tem que ser algo natural,
né, presente, o sentimento de justiça precisa aparecer. E o que acontece no nosso país, por conta exatamente da nossa legislação, das nossas leis, esses ritos processuais, embargos de declaração por todo lado, né? Isso promove uma morosidade, uma falta de celeridade muito grande em nosso país, o que causa, sobretudo, esse sentimento de injustiça. Porque, veja bem, o sujeito que desvia fica 20 anos no poder, né? Dando propina na mão de deputados, na ordem de 170, 180, 200 milhões de reais, um dinheiro importante que poderia estar indo para a saúde, para a educação, enfim, acabou matando, direto ou indiretamente, pessoas no corredor do hospital por conta da falta de assistência. É isso que a sociedade precisa entender e é isso que a justiça precisa entender. Não adianta o sujeito desviar R$1 bilhão, entrar num processo de delação premiada, né, devolver 73 milhões, 75 milhões, como no caso específico do ex-governador Silval Barbosa, e ficar em liberdade. Ficou 2 anos preso e agora vai ficar em liberdade. Faz uma delação premiada, como o Riva fez também, entra num acordo e está tudo certo. Quer dizer, daqui a 3, 4, 5 anos a vida volta normalmente para ele, ou de certa forma já está normal, porque ele vai cumprir o regime em casa, tornozeleira eletrônica. Tudo bem, não tem problema nenhum. Quer dizer, então, isso, de certa forma, promove um desconforto muito grande na sociedade e não deveria ser assim. Não deveria ser assim. As pessoas, por exemplo, na medida em que a polícia, que o Ministério Público identificou um desvio de R$1 bilhão, R$1 bilhão, esse R$1 bilhão tem que voltar. Ele tem que ser resgatado, dinheiro público que foi desviado. Dinheiro público é sagrado, né? Porque é o dinheiro público que realmente devolve para a sociedade todos os impostos que ela pagou, todos os benefícios que ela tem que ter em cima daquilo que ela trabalhou, em cima daquilo que ela contribuiu na sociedade, pagando com muito sacrifício o seu imposto. E esse dinheiro, muitas das vezes, é desviado. É exatamente aí que mora o problema, porque você tem, muitas das vezes, uma delação premiada, né? O delator acaba falando tudo ou até mesmo inventando razões para poder amenizar a sua pena, entra num acordo, uma negociata com a justiça para poder, sobretudo, amenizar a sua situação e resolver isso. E não deveria ser assim, deveria se resgatar exatamente. E o pior de tudo é que você não sabe se essa negociata vai surtir efeito. Não, e o pior de tudo a exemplo de outras delações, sim, isso a nível nacional. Será que realmente vai surtir efeito? Vai prender quem vai apurar, né? Porque tem que apurar e depois prender quem ele deleta? Não, e detalhe, Nara, você vê aí, para quem acompanha de perto, né? Por isso que delata, existe esse descrédito, né? Não deleta, desculpa, delata. Existe esse descrédito enorme por conta de políticos, de secretários, desembargadores, conselheiros, né? Por quê? Existe um descrédito muito grande dos poderes, né? Exatamente por isso, porque simplesmente você vê notícias o tempo todo de 34 deputados, de secretários, conselheiros do Tribunal de Contas, juízes, desembargadores, é juiz que vende sentença, é desembargador que tem problema, que quando causa um problema aposenta ele, ao invés de certa forma, punir rigorosamente também, da mesma forma. Não somos todos iguais perante a lei? Quer dizer, por que essa desigualdade toda? Sabe? Então você vê as listas, a gente dá as notícias, mas todas as pessoas que nós citamos de Operação Ararat, Operação Sodoma, estão absolutamente todos soltos. E os delatados também todos soltos. É esse ponto, é porque o instrumento da delação é justamente para poder acabar com uma organização, ou então com algum esquema criminoso, só que isso não acontece, porque o delator não tem a pena que a sociedade comum teria, e os delatados também não têm, professor. Não, exatamente, isso gera uma instabilidade enorme. E a falta de confiança na justiça, o que é péssimo. Exatamente. É péssimo para uma sociedade. Falta de confiança na justiça, falta de confiança de crédito, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Você está entendendo? Quer dizer, pergunte às pessoas o que a população acha do nosso Supremo Tribunal Federal, do nosso Supremo Tribunal de Justiça. Pergunte às pessoas nas ruas, pergunte, que você vai ver qual vai ser a resposta. Está entendendo? Por inúmeras ações que não são alinhadas com aquilo que a gente tem, de certa forma, do mais simples ao mais culto, né? A sensação do bom senso, a sensação de justiça. Olha, vamos seguir, falar de eleições 2020, porque já terminou o prazo para pedir a impugnação de candidaturas, mas os processos continuam sendo analisados pela Justiça Eleitoral. Os eleitores devem acompanhar essas situações para não correr o risco de votar em quem pode não assumir a vaga, caso seja eleito. Confira na reportagem do Antônio Carlos Silva. O povo até sabe o que é uma impugnação de candidatura. É para não ser candidato, né?
No Brasil aqui não tem muito esse negócio, né? Sempre tem um jeitinho brasileiro aqui. Mas as pessoas não conhecem todas as situações que motivam um pedido de impugnação de candidatura. Corrupção, mau mandato, eu entendo isso. O advogado eleitoral pontua: um pedido de impugnação pode ser feito se uma candidatura não cumprir todas as exigências de duas listas. Uma delas é sobre as condições de elegibilidade. São exigências previstas em leis que são objetivas. Por exemplo, tem que ter a idade mínima para o cargo que ele pretende disputar, tem que ter filiação partidária, tem que ter título na circunscrição do local que ele vai disputar, tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Enfim, esses são critérios objetivos. Ou você preenche ou você não preenche. Não há muita margem para discussão. A outra lista trata das condições de inelegibilidade. Além de preencher todos os critérios de elegibilidade, o cidadão ele não pode ser inelegível. O que é ser inelegível? A pessoa fez ou deixou de fazer alguma coisa que impede ela de participar da eleição. Por exemplo, foi condenado em alguma ação de improbidade administrativa, teve alguma conta rejeitada. Perceba, ela preenche todos os requisitos de elegibilidade, tem filiação, pleno gozo dos direitos políticos, título na circunscrição, tem a idade, ou seja, ela está elegível, mas, ao mesmo tempo, ela sofreu uma condenação que deixou ela inelegível. O pedido de impugnação pode ser feito pelo Ministério Público, partido político e até por um eleitor. Mas uma candidatura não pode ser prejudicada por um pedido de impugnação falso, de má-fé. E essas pessoas vão levar ao conhecimento do juiz algum eventual impedimento do cidadão para participar do processo eleitoral. Um outro exemplo desse é a condenação em algumas ações penais. A depender do cenário, isso pode retirar o sujeito da campanha. Para a atual eleição, o prazo para pedir impugnação de candidatura terminou no dia 4. Agora, cabe à Justiça verificar os pedidos. Uma vez impugnado, vai ter a decisão judicial e, independentemente do resultado, é cabível recurso para a Corte Hierarquicamente Superior. Além dos pedidos de impugnação feitos à Justiça, o eleitor tem outra forma de rejeitar uma candidatura. É no dia da eleição. Só depende de nós, porque a Justiça coloca eles lá. Só nós para poder não dar esse aval para eles. É isso aí, né? Só a população. Ninguém chega a prefeito, ninguém chega a deputado federal, deputado estadual, senador, sem for legitimado, que não seja legitimado pela população. Isso é muito importante, né? Agora, os partidos, eu sempre defendi isso, os partidos deveriam funcionar como um filtro para que realmente pudessem escolher bons candidatos, candidatos que tivessem um mínimo de preparo, de formação política, para que pudessem fazer um bom trabalho, sendo vereador, sendo prefeito, deputado federal, estadual, senador, enfim. Infelizmente, não fazem isso, acabam colocando qualquer um dentro de uma determinada sigla, não se coloca, de certa forma, a questão ideológica da sigla, que é importante também, para você saber se é conservador, se é progressista, enfim, é um apagão por completo, mas essa é uma realidade, mas sempre está na mão da população o desejo de legitimar ou não um candidato. Vamos às participações, então, aqui dos nossos telespectadores, o pessoal mandando mensagem aqui. Claro, sua participação é sempre muito importante para a gente. Bom dia, Nayara e Haroldo. Aqui no Brasil, o crime compensa, sim. Imagina você roubar fortunas de dinheiro público e ser condenado a cumprir pena em casa. Será que a justiça não se envergonha de dar uma pena dessas aos corruptos? É o Ademir, de Cuiabá. Não sei se é justiça, mas com certeza a sociedade sente a tal chamada vergonha alheia. Vamos aqui a mais uma participação. Bom dia, professor. O senhor Riva ainda está recebendo mensalmente o salário como deputado? Gevanildo do Mossoró. Salário não. Não, mas se ele se aposenta, ele recebe. Não sei se ele tem a aposentadoria, né? Mas deixa eu checar isso. Ó. Bom dia, e tem reclamação. Eu tenho 4 anos esperando para fazer catarata. Colocar prótese no dente. Não consegui. Por conta da central de vagas que não funciona, diz aqui o nosso telespectador. Tem mais gente participando.
Riva roubou mais de 1 bi e vai devolver 92 milhões. Como posso dizer para meu filho que a justiça é correta? Não dá. Márcio do Santa Terezinha. A conta não fecha, né, Márcio? A conta não fecha, infelizmente. Ele tocou num assunto extremamente importante. Rouba desse tamanho e devolve desse tamanho. Que veja bem, que é uma criança perguntando exatamente o que explicar para o seu filho. Eu vivi essa situação, viu, Nara? Ah, foi? Eu vivi essa situação. O que o senhor explicou? Complicado, né? Porque a minha filha, na época tinha 10 para 11 anos, ela virou, 11 para 12 anos, ela virou para mim e falou assim: pai, mas esse moço não é aquele moço que tinha que estar preso? Não foi ele que fez isso e aquilo no negócio da Copa do Mundo, que roubou um monte de dinheiro? O que ele está fazendo aqui no mercado? Você está entendendo? Quer dizer, uma criança de 12, 13 anos, né? Para você explicar para ela o que é impunidade, o que é justiça, né? Aí senta aqui que lá vem uma aula. Não, é complicadíssimo, porque veja bem, quando você fura a fila, você está cometendo corrupção. Quando você compra o atestado falso de saúde para justificar uma ausência no trabalho, você está cometendo corrupção. Quando você compra um CD pirata, você está cometendo corrupção. Quando você para numa vaga reservada para portadores de necessidades especiais, você está cometendo corrupção. Não existe diferença desse tipo de corrupção para o desvio de dinheiro público. Não existe, do ponto de vista da ética, do ponto de vista da conduta, né? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Quer dizer, isso faz parte do caráter, são valores importantes, princípios importantes que são inerentes às pessoas para que elas possam... no caso específico de um gestor, por exemplo, de um representante público, isso é mais importante ainda, porque ele precisa ser, sobretudo, admirado. Como é que você vai admirar alguém que tem mácula ética, mácula moral, que tem problemas de caráter? É complicado. Olha, vamos então para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Só lembrando que hoje a gente continua a rodada de entrevistas, a primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E hoje a gente vai entrevistar o prefeito Emanuel Pinheiro, que tenta a reeleição pelo MDB. Então fica aqui ligadinho que a gente já volta.